Oi, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Espero que pela manhã, porque é o horário da nossa aula, tá bom? Então, pessoal do nono ano aí, a gente vem conversando sobre essa questão da moralidade há algum tempo, é uma questão interessantíssima, serve para a gente orientar as nossas condutas. Nós já passamos por filósofos como Heidegger, né? Já passamos por filósofos como Kant e como Nietzsche na aula passada. Só uma revisãozinha, a gente viu lá que o Kant pensa numa moral de uma forma universal, ou seja, existe uma moral e todos devem seguir essa moral, se guiar por essa moral. Já o Nietzsche defende que cada um, né, pode seguir a sua própria moral, não existe um sol só, uma estrela só, mas várias. Então cada um poderia se guiar pela sua própria vontade e criar sua própria ética, tá bom? Mas hoje a gente vai olhar um conteúdo um pouco mais lúdico, mais reflexivo, tá? Sobre essa questão. O nosso tema vai ser como buscar o bem, tá bom? Então vamos avançar aqui no conteúdo, né? Vamos transformar isso aí numa pergunta. Como buscar o bem? Né? Como buscar o bem? Você já se questionou se somos bons ou maus? Será que temos escolhas nesse sentido, né? Se alguém nasce bom, vai ser sempre bom. Se alguém nasce mal, vai ser sempre mal. Já se questionou sobre isso? Podemos nos modificar? Existe a chance ali, mesmo que remota, da gente se transformar de alguém bom para alguém ruim, né? A gente vê muito isso nos contos de fada, por exemplo, né? Nessas histórias que a gente vai acompanhando ao longo da vida. Será que é possível fazer isso ou isso está na ficção? A gente pode modificar o mundo, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, olha, o mundo é que é legal, ou o mundo é ruim e nós somos bons. Será que dá para modificar esse mundo? Não sei. Vamos questionar e vamos tentar pensar nisso hoje, tá bom? Vamos lá. Muitos acreditam, né, que se a gente aprender as regras ou aprender a lei, a gente consegue chegar lá. A gente consegue, de uma certa forma, aprender a conviver e aí vai dar tudo certo, né? Nada vai acontecer de ruim. Essa pessoa seguindo as leis morais de uma sociedade, as leis que por consequência são morais, ela já conseguiria conviver bem, certo? Mas será que se seguíssemos apenas as regras, elas bastariam para que a gente conseguisse se guiar e se orientar bem? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente tem algumas propostas. Isso aqui é para a gente começar a refletir e pensar sobre isso, tá bom? E quando nós seguimos a vontade dos outros, será que seguindo a vontade dos outros a gente tem uma melhor direção, conseguimos avançar melhor, ou seguindo a nossa própria vontade é que a gente consegue fazer o que é melhor. Já pensou sobre isso, né? Isso torna a gente bom seguir uma pessoa boa, como acontece, né? Pense sobre isso. Ou sermos bons também depende dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Né? Ou seja, onde é que está a dimensão do bem? Nas outras pessoas ou em nós mesmos? Né? Podemos criar uma moral melhor do que a moral que nós vivemos. Né? Lembre-se que moral tem a ver com aquela ideia lá acima, né? O todo e não a parte. Vamos raciocinar sobre isso, vamos continuar nos questionando. Tá? Então vejam bem, a ideia que nós vamos fazer de agora para frente, ou buscar de agora para frente, é essa ideia do fazer o bem. Então eu espero que vocês me acompanhem nessa busca que a gente vai desenvolver de agora para frente. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte, né? Vocês estão vendo aí as duas representações do bem e do mal, né? Isso é muito utilizado em desenhos, por exemplo, em animações, o anjinho e o diabinho, né? Mas aí vem uma questão. Ah, os seres humanos buscam o bem mesmo quando eles não o encontram. Isso acontece bastante, certo? Você já deve ter dito, olha, eu queria fazer o que era bom, mas acabei fazendo uma besteira, acabei fazendo uma bobagem, né? Mas será que podemos dizer o mesmo sobre o bem aos outros? É possível fazer isso? Afinal, vemos exemplos dessa disposição, conhecida como bondade, mas também presenciamos o inverso, a disposição de prejudicar os outros, né? Conhecida como maldade. Então a gente observa no mundo essas duas dimensões, a dimensão do bem e a dimensão do mal. Essas duas dimensões, elas falam, elas gritam no nosso contexto. E aí, qual é o nosso impulso natural? A gente tem o bem como impulso natural, é para esse caminho que a gente seguia, geralmente, ou nós buscamos já
por nossa própria tendência, o mal. Qual dos caminhos que a gente escolhe como preferência? As ocorrências da bondade e da maldade despertam a atenção dos filósofos, promovendo investigações acerca da essência humana, das relações sociais, do papel exercido pelas regras morais em relação aos indivíduos e à coletividade. Além disso, o assunto pode despertar nossa própria reflexão a respeito da conduta e das relações que nos cercam. Então vamos tentar aqui participar de uma reflexão, tá bom? Será que percebemos quando estamos fazendo bem ou mal aos outros? É uma outra questão que a gente precisa trabalhar nessa nossa aula, tá? E aí, para trabalhar essa questão, eu quero propor para vocês essa história que está no livro de vocês, no livro didático de vocês, que é o Conto de Fadas às Avessas. A gente está acostumado a ter uma regrazinha para os contos de fadas, que a gente tem ali o período em que os personagens se conhecem, aí a gente tem geralmente uma ação muito má sendo realizada com um dos personagens, e depois esse personagem lá descobre que o mundo é fantástico e a gente tem aquela velha frase, felizes para sempre. Sempre, né? Vamos tentar pensar numa desconstrução desse conto de fadas, né? Esse livro está no texto de vocês. Esse texto está no livro de vocês, melhor dizendo. Certa vez, algum tempo atrás, existia uma criança que não sabia o que era ódio. Então, essa história começa ao contrário. Essa criança não sabia o que era o ódio, certo? Essa mesma criança também não sabia o que era a guerra. Não tinha ideia do que significava a palavra violência. Nem tampouco intolerância, fome, miséria, rancor. Não conseguia imaginar o contrário de felicidade, alegria, nem o oposto do bem e de bom. Então ela não conseguia, lembra que a gente trabalhou os opostos dessas palavras para a gente conseguir entendê-las com mais profundidade? Pois bem, essa criança cresceu sem esses conceitos, né? Lá na infância dela, ela é tudo bom, tudo maravilhoso, é tudo perfeito. Mas a criança cresceu, ela foi crescendo e observou o mundo ao seu redor com o ar da juventude e percebeu como era o mundo na realidade. Neste mundo tinha ódio, guerra, intolerância, miséria, fome, maldade, doença, rancor. Essa criança cresceu e viu como seu mundo perfeito e maravilhoso, na verdade, era um tanto pior do que jamais sonhara. Ela acordou para a realidade. Essa criança é este ser que conta essa história, certo? Embora essa história esteja no livro de vocês, essa história ainda vai continuar, mas percebam que cada um de nós, né, acaba representando essa criança. Eu mesmo, você também, acaba representando essa história, né? Que é o quê? A gente a uma hora percebe que o mundo não é essa maravilha toda, tá bom? Vamos continuar. Devo dizer, é claro que eu sinto muita saudade de quando era criança e vivia correndo por aí sem ter qualquer preocupação. Gostaria ainda de não ver todo esse ódio que reina na vida dos adultos. Será que eles sentem isso mesmo? Será que percebem o quanto, na verdade, são maus uns com os outros? Mas nem todos são assim. Pelo menos eu espero. Então vejam bem. Essa criança, esse eu lírico que está comunicando esse conto de fadas às avessas para a gente, que acaba não vendo que o final é tão feliz assim, porque ele acaba percebendo a maldade no mundo, muito parecido com um filme que eu não sei se vocês já assistiram, chamado Doador de Memórias, né? Que é um mundo perfeito, mas tudo é encoberto. Toda a maldade foi retirada do pensamento das pessoas, mas ele continuava ali latente na história dessa humanidade. Então vejam bem, uma hora a gente acorda e percebe que existe o mal do mundo e ele é presente. A gente não tem como lutar contra ele no sentido de que a gente consiga derrotá-lo completamente. A gente busca, né? Em algum momento a gente alcança, em outros momentos ele nos surpreende, mas percebam, ao percebermos a bondade no mundo e a maldade, nós nos guiamos e percebemos que tem pessoas que praticam o bem e tem pessoas que não são tão satisfeitas assim em praticar esse mesmo bem. E esse eu lírico, essa criança aqui, né, que cresceu, ela pensa ou quer que nem todos sejam tão maus assim. Então parece que a gente tem no mundo não só pessoas más, mas também temos pessoas boas. Você deve estar perguntando, onde eu moro?
Bem, eu moro dentro de cada lar, onde se tem o vizinho como inimigo, em cada país, em cada tribo, cidade, planeta, que deseja ser feliz, destruindo e dominando os outros. Quero dizer também que muitos desses sentimentos de que eu falei, você talvez nem saiba o que são. É sinal de que ainda possui inocência, ou que faz o bem ou mal sem saber, certo? Esse é o finalzinho da história, é o finalzinho da nossa primeira parte, tá bom? A gente vai retornar lá para o Meet e eu quero conversar com vocês sobre algumas questões que foram narradas aqui, tá? Para a gente conseguir perceber essa história, ver, né, se a gente já viveu esse ambiente de maldade, né, como é que o bem e o mal têm se tornado conceitos, né? E como nós temos desenvolvido habilidades para derrotar essa consciência do mal que, hora, vez ou outra, se passa próximo de nós, tá bom? Então, gente, retornamos agora para o Meet. Lá no Meet a gente vai ver algumas questões, tá bom? Então, tchau, tchau. Então, até daqui a pouco, tá bom? Tchau, tchau.